Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto começamos o diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. E neste momento, façamos uma prece para abrirmos esse diálogo. Vivemos tempos difíceis. E por isso estamos aqui rogando a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, que nos conceda, com suas benevolências, o amparo, para que possamos ultrapassar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às suas moradas. A casa do Pai tem muitas moradas. E que possamos passo a passo, portanto, caminhar em direção à evolução, em direção à perfeição relativa a que poderemos alcançar. Muito obrigado por estarmos mais uma vez orando em nome de todos os sofredores de toda a humanidade. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje, nossa irmã Ângela e eu, junto com todos vocês que nos acompanham pela rádio, Gazeta, pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, é esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que os atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra a falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingiremos a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Lição que serve para todos os nossos dias, recorrente aos dias que vivemos. Incrível. Essas escritas, que são ditas de 2000 anos.
servem para todos sempre. Daqui a 2000 anos estaremos ouvindo as mesmas lições, será que não vamos aprender nada? Nossa irmã Ângela, o que a irmã encontrou, correlata nos evangelhos? Agradecendo ao nosso Pai por estar aqui mais uma vez, cumprimentando a todos que estão em casa, nos assistindo ou que irão nos assistir, que Deus abençoe a todos nós. Primeiro nós temos que entender nessa fala do apóstolo Paulo, quando ele fala que Deus esmagará em breve Satanás. O que é Satanás? Satanás aqui não vem naquela figura mitológica de um ser das sombras, de uma pessoa, mas sim, ali ele coloca o quê? Satanás representando o mal que há em cada um de nós. O mal que ainda nós temos dentro de nós. E nós sabemos que com o conhecimento da doutrina espírita, existem ainda muitos espíritos encarnados e desencarnados que ainda estão presos às amarras do mal, das suas maldades interiores. Mas aí o que diz o apóstolo? Haverá um dia que esse mal será esmagado, será eliminado. Por Deus, pelos anjos, como ele diz, não, por nós mesmos. Nós mesmos vencendo nossas más inclinações, as nossas más tendências, esmagaremos todo o mal que há dentro de nós. E quando Paulo fala na palavra esmagar, ele não fala no sentido do uso da violência, mas sim no sentido de ser vencido. Vencido por nós mesmos. Todo mal que ainda há em cada um de nós, seja encarnado ou desencarnados, um dia será vencido. Ou seja, todos nós voltaremos para a luz. Então vejam, todos nós temos as nossas inclinações, as nossas más tendências ainda. Quando ficamos enraivecidos, quando nos deixamos levar pela mágoa, por sentimentos contrários ao amor, é um mal que nós temos que vencer dentro de nós. Mas aí, eu recordo, irmão Antônio, antes de nós irmos lá para o Evangelho, que há sim um capítulo que fala muito sobre isso, porque qual é o mal que ainda predomina na nossa humanidade? No Evangelho fala lá sobre isso. Eu me recordo aqui, irmão Antônio, de Pedro. Pedro era um apóstolo muito brabo. Muito brabo. Ele era homem forte, assim. E por que Jesus escolheu justamente Pedro? Pedro tinha, assim, lá as suas, vamos dizer, más inclinações, Ele tinha lá as suas tendências ainda para se trabalhar dentro de si. Mas Jesus, com seus olhos divinos, enxergava muito além. Ele via em Pedro a força, a coragem, a perseverança. Ele via ali um espírito guerreiro que realmente iria lutar para fazer a propagação do evangelho que ele veio nessa vida, disposto a trazer para todos nós. Mas há um momento numa passagem, quando Pedro fica muito bravo, e fala para Jesus, que você não faz nada, porque deixa fazerem isso contigo. Ficou revoltado com a situação ali que o Cristo falou de uma forma amena. E Jesus olhou para ele e disse, afasta-se de mim, Satanás. Quando Jesus disse, afasta-se de mim, Satanás, ele não quis dizer a Pedro que Pedro estava com um demônio dentro dele, ou que havia ali o diabo, como nós conhecemos, desde a nossa infância. Não, ele quis dizer, afasta-se de mim toda essa energia negativa que você está colocando para fora. E aí Pedro faça uma reflexão de si mesmo, de o que ele estava sentindo naquele momento. E assim nós temos hoje no nosso dia a dia, quando por pequenas coisas nós deixamos que esse Satanás tome conta de nós. Que essas energias negativas, esses defeitos que ainda estão muito arraigados dentro do nosso mundo interior, as nossas montanhas interiores que nós temos, do egoísmo, principalmente,
do orgulho, da vaidade exagerada, o nosso ego, que por pequenas coisinhas nos sentimos feridos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sobre o egoísmo, no capítulo 11, no item 11. O egoísmo, essa chaga da humanidade. E ela é realmente uma chaga, porque leva a todos a serem dominados pela ambição, pela ganância, né? Quando nós poderíamos estar transformando corações, transformando a nós mesmos, auxiliando esse planeta a atingir o seu objetivo de uma maneira mais rápida, ainda ficamos ali, presos nessas amarras que temos dentro de nós. A Terra, irmã Ângela e queridos amigos, irmãos, é uma grande bolha. Vamos comparar com a grande bolha. Nós vivemos ali nessa grande bolha do planeta. Todos nós. Ao redor dessa grande bolha, digamos assim, um pouquinho fora na atmosfera, também vivem espíritos. E está dentro dessa grande bolha toda a atmosfera junto. Vivemos todo mundo dentro dessa bolha, que é comandada por Deus e mais especificamente tem o comando primeiro do Mestre Jesus, que é o nosso governador maior. Portanto, aqui vivem todas as pessoas, todos os seres, e há a dicotomia entre o bem e o mal. Mas está dentro da bolha, está dentro toda essa convenção. Todos nós vivemos assim. Tanto aquele que está na carne, como nós estamos hoje aqui, como aquele que está fora da carne, que são espíritos imortais. Sim. E esses que são do mal são os demônios, uma grande parte, os demônios da vez, digamos assim. Para o pessoal entender direito. Os demônios da vez. Não há um demônio de chifre, um bode. Não há essa mitologia que foi criada, que nós colocamos na cabeça. Apareceu um bode para mim. É um demônio. Não, são os homens. São nós, homens, que nos tornamos, de quando em vez, os próprios demônios. E uns mais tempo no mal, mais demônio ainda, digamos assim. Mas essa criatura que hoje é o demônio, que está demorando 100 anos, 200 anos, 300, 400, 500, ou até mais, como demônio, será que um dia ela não vai entrar no caminho? Será que Deus criou por criar criaturas para o mal? Deus criou todos. Eles são filhos de Deus, então, portanto. Ou nós não acreditamos no poder do Pai? Acreditamos ou não? Que Ele é o Criador de tudo. Então Ele criou todos. Um dia, é porque nós sempre nos apegamos a uma encarnação, a essa que estamos vivendo agora. Nós pensamos que a nossa vida é esta encarnação tão somente. E não é. Nós somos seres milenares, que vamos passando de fieira em fieira até nos tornarmos seres angelicais. E esses que são demônios milenares também, um dia, daqui a milhares de anos, também serão anjos. Porque eles vão sofrer tanto que eles vão, não, esse não é o caminho. Eles vão passar por tantas coisas ruins que, para aí, quanto eu errei, perdão, meu pai. Perdão, pai, eu errei. E ele começa a sua nova caminhada, rumo ao Pai de novo, o que levará milênios também, milênios para conseguir chegar lá. Então o que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel entre o bem e o mal? Fazer o bem, porque onde tem o bem, não tem o mal, gente. Quando é que nós vamos aprender isso? Onde tem luz, não tem trevas. Experimenta apagar a luz da tua casa num dia de escuridão. Não vai ter que enxergar nada, mas tu vai lá, não, eu não quero ficar na escuridão. Tu vai lá, acende a luz. Então, está dito, onde tem luz não tem trevas. E assim é dentro de nós. O que vai vencer dentro de nós, irmã Ângela, queridos irmãos? Irmão Vitor e tanta essa equipe das comunicações aqui da casa.
O que nós vamos deixar vencer, eu pergunto? Será que eu quero deixar vencer o mal? Quem nós vamos deixar nos dominar? O leão, né? Ou o cordeiro? O lobo? O bom lobo ou o lobo mau? Então nós temos que refletir sobre isso. E falando sobre essa questão de maldade ainda, né? Sobre o mal, nós, como o nosso irmão Antônio disse, nós todos já tivemos várias e várias existências. Essa não é a primeira e nem a última em que nós estamos. Contudo, em vários séculos passados, a maldade era bem maior, muito maior. Se hoje nós ainda ficamos perplexos com fatos que acontecem no nosso mundo, em vários países, no nosso país, em cidades, em lugares que nós conhecemos, séculos atrás a maldade era muito mais intensa. Então isso vem nos mostrando o quê? Que nós estamos evoluindo. Os seres estão evoluindo para melhor. Pode-se sim, como disse o nosso irmão Antônio, hoje ainda há pessoas ainda que estão perdidas, né, nas suas amarras, como fala o nosso irmão Paulo. Seres que ainda não conhecem ou não se permitem, pelo seu egoísmo, pela sua ambição, conhecerem o amor do Cristo. Mas haverá um dia que este mal será vencido. E aí nós hoje, na época em que nós vivemos, nós temos que refletir. Mas como é este mal que realmente se mostra hoje? Será que é somente apenas pela violência física que esse mal se manifesta? Não. Nós vemos que ele se manifesta de várias maneiras. Muitas vezes aquela pessoa que é um anjo por fora, digamos assim, né? Aquele lobo vestido em pele de cordeiro. Pessoa que fala tranquila, fala mansa, mas o seu pensamento é o contrário. A sua intenção é outra, o seu sentimento é outro. Muitas vezes ele está lá, na área política, na área do judiciário, na parte religiosa, eles estão em todos os lugares. Aquele ser que, pela sua ganância, pelo seu egoísmo, comete maldades. Maldades dissimuladas, né, veladas, como quem não consegue enxergar de maneira clara. Mas nós sabemos que todo esse mal será vencido. Então, esta encarnação que nós estamos hoje é a melhor encarnação que nós temos, porque nós temos muito conhecimento. É a hora de nós colocarmos em prática. Eu não sei se eu estou errada, Antônio, mas eu penso assim, quase nenhum de nós pode dizer eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Porque a maioria de nós sabe. Porque em nenhuma outra época, como é hoje, nós temos a oportunidade de deixar tão claro os ensinamentos de Jesus. Em nenhuma época nós temos essa repercussão tão clara de trazer esses ensinamentos do Cristo. E os Espíritos nos darem esse esclarecimento que nós temos hoje. Então é a hora de nós refletirmos, porque quando ele diz que o mal será esmagado debaixo dos nossos pés, ele nos traz a nossa responsabilidade individual de cada um de nós. Então cada um de nós tem uma responsabilidade. Eu tenho a minha, o Antônio tem a dele, o Vitor, o médico, o político, o empresário, a dona de casa, todos nós. Cada um tem a sua responsabilidade de esmagar o mal que está dentro de si. E nós temos as ferramentas. Jesus nos deixou. Através de inúmeras pessoas, de inúmeras formas, nós temos todas as ferramentas para trabalhar. Mas a principal de todas é a aceitação. Aceitar. Reconhecer que realmente erramos, reconhecer
que realmente precisamos mudar e ter coragem e vontade de vencer esse mal. Como esmagar o mal que nos afeta, então? Para a gente fazer um sumário, digamos assim, da lição de hoje, esmagamento do mal. Como vamos fazer para esmagar esse mal? E que tem que estar embaixo dos nossos pés. A lição é clara, né, irmã Ângela? Como vou esmagar esse mal? O que eu tenho que fazer para fazer isso? E aí vem aquela frase de Joana de Ângeles, né? Que é sensacional. Divaldo sempre aplica. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno mal. Se eu começar a pensar sempre assim, o próprio Pai Nosso vai mudar a concepção que normalmente eu dou, porque diz lá no final, mas livrai-nos do mal. E se pensa que há o mal que alguém possa me fazer. Mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, eu preciso, e eu faço, essa prece sensacional do Mestre Jesus é assim. Livra-nos do mal que eu possa fazer. E aí vamos repetir. Onde tem o bem e o mal, não entra. Simplesmente assim. Onde tem o bem e o mal, não entra. Onde tem o calor, o frio, não entra. Onde tem a luz, as trevas não entram. Por que nós deixamos as trevas entrarem em nós? Por que nós deixamos o frio da insensatez, do egoísmo, da vaidade, da presunção entrar em nós? Por que nós deixamos o desamor, o ódio, a vingança, a ignorância entrar em nós? Porque se eu tenho o bem, isso não vai me afetar. Se eu tenho perdão dentro de mim, não vai me afetar. Se eu tenho uma indulgência dentro de mim, não vai me afetar. Isso é a própria caridade. Então eu preciso repensar as minhas próprias atitudes. No Evangelho nós temos que, falando sobre o egoísmo, que é a chaga da humanidade. E ainda diz no Evangelho que é preciso ter coragem para vencer o egoísmo. Precisa coragem para vencer a si mesmo, porque é muito mais fácil a gente querer vencer os outros, né, do que vencer a si mesmo. E no Evangelho diz, o egoísmo é a negação da caridade. E, consequentemente, o maior obstáculo para o homem. Por que ele é a negação da caridade? Aí nós temos que lembrar o que é caridade. O egoísmo é negação da benevolência. O egoísmo é a negação da indulgência. O egoísmo é a negação do perdão. Então, se eu não perdoo, se eu não sou benevolente, se eu não estou sendo indulgente, eu estou trabalhando cada vez mais esse egoísmo dentro de mim. Então, neste momento, que todos nós possamos fazer essa reflexão de como estamos trabalhando este mal dentro de nós, de como estamos assimilando os ensinamentos do Cristo. E agora em que nós vamos fazer o encerramento desse nosso encontro, rogamos ao nosso Pai Maior a sua misericórdia divina. Sabemos que temos muito conhecimento e que possamos realmente colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Pai de poder e bondade, que teu amor divino neste momento alcance todos os lares, todos os irmãos em todos os lugares mais distantes deste planeta. Que teu amor divino se faça, cobrindo de fé, de esperança, de coragem a todos os corações.
iluminando as nossas mentes, iluminando todo o nosso planeta. Que cada ser vivo sinta neste momento a luz divina do universo maior. E que todos nós possamos ter muita, muita alegria de viver, vivendo em harmonia, vivendo em paz conosco, com todos ao nosso redor. Gratidão, Deus, gratidão, universo, gratidão pela nossa vida, por tudo que temos e que somos. Que o amor divino do nosso Mestre Jesus ampare a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.